Claudemir, boa noite. Enquanto não começa a aula, tu podia me tirar uma dúvida com relação à apresentação do PIBIC? Oi, Mariana, boa noite. Tudo bom? Sim. Tudo. Eu só queria saber como é que faz a organização para apresentar só um simples slide. Você vai apresentar o projeto finalizado e o projeto em andamento? Qual é dos dois? Ou os dois? Em andamento. Sim. Aí, nesse caso, vai ser uma apresentação mais simples, né? Antes era por banner, só que dessa vez vai ser por slides. Eu vou mandar para vocês a partir de amanhã o modelo. É bem simplesinho o modelo, só com a logomarca da CEUNI. E aí o grupo todo vai se apresentar no horário estabelecido, certo? Também amanhã eu vou começar a passar para vocês essas informações. E aí vocês vão ter até 15 minutos ali para se apresentar o grupo todo, só para falar basicamente, para organizar os pontos principais do projeto, que são o título do projeto, os objetivos, né, objetivos gerais específicos, para falar um pouco sobre o que já foi desenvolvido até agora, não tem muito porque o projeto acabou de começar, né? E também para falar sobre a bibliografia que já foi indicada, né, os livros que já foram indicados para o projeto. É E basicamente para o final? para o final, para que já foi finalizado. Isso. É porque é a primeira vez que eu vou apresentar o final. Assim, sim. Para quem já finalizou, aí vai ser como era antes, né, o formato de seminário mesmo, né, que vocês vão ter um tempo ali para apresentar, o grupo também, cada um vai apresentar os resultados da sua pesquisa, o professor orientador também vai poder estar presente, né, para poder esclarecer algumas coisas, e aí vai ser nos dias 19, o ENIX, né, eu já tinha falado aqui, mas só confirmando, 19 e 20 de outubro. Aí as apresentações do direito vão ficar, tem apresentações no dia 19 de manhã, no dia 20 pela manhã e no dia 20 à noite. À noite só vai ter uma apresentação que é do grupo do professor Carlos Altran. Os outros vão ser de manhã. E aí, então, vocês vão ter um tempo maior para apresentar os resultados, ali em média 15 minutos, 20, vai depender de quantas pessoas estejam compondo, né, o grupo que entregaram o relatório final. Aí, nesse caso, vocês vão ter o tempo de até 1 hora no total para todo mundo se apresentar. E aí ele vai ser distribuído entre os componentes. Aí também você vai poder apresentar por slides e aí vai apresentar os resultados da pesquisa. A base é o relatório final. E se você preparou algum esboço já ou já preparou um artigo, pode ser também o artigo, né, como base, pode ser usado como base para a apresentação. Mas aí a partir de amanhã eu já vou entrar em contato com vocês, grupo por grupo, para passar mais informações. Mas, assim, em linhas gerais, é isso, né, que vai acontecer. E aí a grande diferença, o nosso grande desafio, mas que vai dar tudo certo, porque já está dando certo por aqui, vai ser a apresentação que, em razão da pandemia, não pode ser feita de maneira presencial e a gente vai fazer online, né? Todo o evento vai ser online, ao vivo, transmitido pelo YouTube, e aí cada um da sua casa vai apresentar o seu resultado, o seu relatório, na ordem que for aí estabelecida. Obrigada. De nada. Aproveitando aqui o começo da aula, né, que o pessoal ainda está chegando, lembrar de 2 datas especiais aqui, né? Uma data especial para todo o Brasil, né, que passou ontem, e uma data especial para mim também, né, que está acontecendo hoje, né? Então, coincidentemente, hoje são os meus dias, é o meu dia de aula aqui com as minhas 2 turmas, então é uma data especial também para mim. Falando primeiro da data mais especial para todo mundo, né? Ontem foi 5 de outubro, né? Então foi a data aí em que lembramos dos 32 anos de promulgação da Constituição. Então, aquela Constituição nossa ali de 88, tão valorizada, né, ao longo da nossa história, é tão importante para a nossa história, mas que tem passado por tantos problemas nos últimos anos de obediência aí das autoridades, né, a ela. Mas ela continua aí viva, firme e forte, não sei até quando, mas segue aí em frente, então vale mencionar essa data que é tão importante. A outra data é importante para mim, né, porque hoje, 6 de outubro, né, no mesmo 6 de outubro, lá em 2010, 10 anos atrás, eu estava começando a dar aula na CEUNI, então são 10 anos de CEUNI completados hoje, né, nessas aulas que eu estou dando aqui, mais cedo constitucional, aqui consumidor. Consumidor não foi minha primeira disciplina, foi constitucional, mas depois abracei essa disciplina que é muito importante aí para a minha vida profissional como advogado e, né, uma disciplina também do coração, tanto quanto constitucional. Então, nesses 10 anos, já dei aula de muita coisa,
na CEUNI, e aí continuo com o Constitucional e Direitos e Consumidor, né, nesse semestre de 2020. E claro que eu nunca imaginaria que os meus 10 anos de CEUNI seriam completados dando aula de casa, né? Mas é assim, né? A gente não teria como prever jamais. Quem em 2010 poderia prever que a gente ia passar por uma pandemia e íamos ser obrigados a ficar em casa, né, para poder evitar aí o máximo, né, o contágio dessa doença. Mas enfim, é assim, né? Então, quando a gente... Obrigado, Cristiane. Então, quando a gente voltar, a gente comemora, né? Obrigado, Alda. Então, quando a gente voltar, a gente comemora essa e outras tantas datas. E aí vamos ter a oportunidade também de ter, né, um momento diferente aí na semana do dia 19 ao 23, com Semana de Direitos Humanos, que vai chegar aí também a programação, logo, logo, e o Enix, que já está a programação pronta. Eu vou começar a entrar em contato com os nossos queridos alunos, como a Mariana e outros tantos. Já falei da Kézia aqui também semana passada, que também vai apresentar, né? Então, já vou entrar em contato com vocês amanhã de uma maneira já certa, para a gente poder, já para passar para vocês a data, horário de apresentação, como é que vai ser, tudo certo. Certo? Então, 2 momentos aí importantes. Outubro tem essas datas, né? Tem outra amanhã, mas essa eu lembro depois, porque essa é o 7 de outubro, né? Que foi a data que eu terminei o mestrado, foi 2009. Então, são 3 dias aí na sequência que me trazem muitas boas lembranças. 5, 6 e 7 de outubro. 5 de outubro, a Constituição. 6, minha data de aniversário da CEUNI, né? Que eu comecei a dar aula lá. E 7 é a data do meu mestrado, né? Que eu terminei o mestrado em 7 de outubro de 2009. Mas, voltando aqui para o nosso assunto, né? A gente está vendo a responsabilidade pelo fato, né, do produto e do serviço. Então, estamos aí nesse assunto, complementando aí, né, dando continuidade a essa questão da análise da responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo. E a gente viu aqui noções mais básicas, né, o conceito, já passamos por isso, por essa definição, os sinônimos, né, acidente e defeito de consumo, os tipos de defeito. E aí eu acho que a gente parou aqui, né, nos defeitos, nos tipos de defeito. Eu falei para vocês já do defeito de projeto, concepção, o defeito de execução, produção, fabricação, e aí acho que faltou falar do defeito de informação, acho que foi esse que faltou. Mas eu vou recapitular aqui rapidinho para todo mundo ficar ligado no que já foi falado, né? Então, primeiro a gente viu o defeito de projeto de concepção, né, que é o mais grave de todos aqui, porque ele gera danos independentemente de qualquer fator externo, independente até de campanhas, né, de conscientização, porque ele já nasceu errado esse produto, ou até pode ser o serviço, né? Então, tem sempre problemas com esse tipo de defeito. E aí esse defeito ele atinge a própria essência do produto, né? Então, desde a sua formação, esse produto já nasceu errado, né? Mais cedo ou mais tarde ele vai dar problemas, vai gerar dano ao consumidor. Mais ou menos danos, mas pode gerar sempre danos. Tem um potencial aí forte. Então, falei da talidomida, falei do cigarro, falei dos fogos de artifício, que são 3 dos exemplos, mas tem tantos outros aí também que podem ser usados, né? Como caso, podem ser definidos, né, como defeito de projeto ou concepção. Aí temos o segundo, que é o defeito de execução, produção, fabricação, né, que é uma falha quanto ao dever de segurança quando o produto foi lançado no mercado. Então, esse é o famoso, né, que a gente conhece mais, defeito de fabricação. Então, no processo de fabricação aconteceu algum problema, esse produto saiu com esse defeito, e aí pode até ser que ele não se manifeste ali na hora, né, que a pessoa comprou o produto ou adquiriu o serviço, mas ele vai se manifestar depois, né, em algum momento, e vai, consequentemente, gerar dano, tem potencial de ocasionar danos ao consumidor. E aí apareceram uns exemplos, né, da boneca, né, que eu falei que ela gerou recall, né? O caso aqui maior é desse chamado recall, do recall. Então, foi o caso aqui dos exemplos que eu citei da boneca, né? Recall de boneca, recall de carro, que esse é o mais famoso, né? O que a gente sempre vê aí, porque eles aparecem mais na mídia. E já chegamos até aqui no Brasil, né? Recall de carne também. Então, carnes que tinham problemas com bactérias, né? A salmonela, foram recolhidas, né? E foram os consumidores que tinham adquirido, né? Aqueles que puderam ser ali
identificados pelo lote do produto que, né, puderam identificar o lote do produto que tinha a salmonela, eles puderam devolver a carne e receber outra em bom estado, né, sem o problema relatado, né? Então, volta e meia a gente vai se deparando com casos de recall, e o recall não acontece só com carros, né? Esse era o principal propósito aqui de mostrar outros exemplos. Pode ser com brinquedo, pode ser com comida, né? São várias as possibilidades aqui. E aí sempre lembrando da regra, né? O recall tem que ser amplamente divulgado, né? Para que todos os consumidores possam saber da ocorrência da situação e da necessidade de troca do produto como um todo, de uma parte dele, né? E para isso, então, é a obrigação do fornecedor, né, usar de todos os meios possíveis para se comunicar com o consumidor. E eles têm esses meios, porque a gente sabe muito bem, a gente é vítima todo dia de ligação de telemarketing. Então, se eles conseguem ligar para a gente para oferecer promoção, claro que eles têm informações sobre nós para que possam informar a gente, né, sobre produtos que compramos, que adquirimos ali e que vão passar pelo recall, logicamente, né? Então, o Stone entrou no lugar errado aqui, aula de consumidor já. Mas, enfim. Então, o recall ele pode acontecer, tem que ser amplamente divulgado, né? E aí caberá aos consumidores ir naquele período ali, claro que tem que ser um período razoável, né? Para que o consumidor possa ter acesso. E, logicamente, a ideia aqui é que essa troca, seja do produto ou de parte do produto, seja gratuita, porque não foi culpa do consumidor, né? O produto ter chegado àquele ponto. O defeito é do fornecedor, então ele que arque com as consequências. Então, a ideia é de que a troca seja gratuita, né? De vez em quando pode ter aí alguma cobrança, e de vez em quando acontece mesmo, no caso do carro, da mão de obra, não sei o quê, mas até isso é questionável, né? Porque se foi um problema causado pelo fornecedor, então ele que arque com todas as despesas, né? Então até isso pode ser, sim, algo a ser questionado. E aí chegamos ao defeito de informação, né? Defeito de informação ou de comercialização, que aí é o seguinte: são informações ou apresentações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e sobre os riscos. Então, isso é aquela questão da informação que pode ser inexistente, né? A informação pode ser insuficiente ou pode ser inadequada. Então, aqui no conceito do Bruno Miragem não aparece a informação inexistente, mas a gente pode supor, né, a gente presume que ele também quis tratar disso, né? Porque além da informação insuficiente ou inadequada, tem a pior de todas, que é a inexistente. Você não tem informação nenhuma sobre aquele produto ou sobre aquele serviço. Porque não tem manual de instruções, no caso do produto, né? Porque não tem uma manual de instalação, né? Então, não tem informação nenhuma sobre como usá-lo. Ou se tem, né? Aí a mesma coisa de ser inexistente está em outro idioma, né? O consumidor médio não está obrigado a saber outro idioma, né? Porque a gente tem o idioma português, então tem que estar em português ali as informações básicas. Então, informação inexistente, insuficiente, né? Que seria pouca informação, manual de instruções que não traz nenhuma informação relevante, inadequada, né? Informações que não condizem ali com a realidade, né? Informações, o melhor produto, tá, beleza, tá, mas e o que é que eu posso, né, usufruir desse produto? De que maneira eu posso usufruir? Quais são os riscos na utilização? Não tem nenhuma informação, só essa. É um manual lá com informação genérica. O melhor produto, você só vai ter felicidade com ele e pronto. Mas e se houver algum problema? Né? Se houver algum defeito, o que acontece? Não tem solução. Né? Não tem solução prevista no manual de instruções ou em qualquer outro documento fornecido pelo fornecedor. Então, esse seria o defeito de informação ou comercialização. E aí aparecem esses casos, né, que podem surgir, né? Houve esse caso aconteceu alguns anos atrás lá no Mato Grosso do Sul foi bem famoso lá, que era desse cavalinho, ficou chamado o caso do cavalinho chinês, né? Esse cavalinho, né, importado, era um brinquedo que ficou famoso ali né, naquela época, alguns anos atrás, entre as crianças, né? E os primeiros casos, né, de denúncia e tal apareceram lá no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aí o PROCON começa por ali, por aqueles estados, a fazer as diligências, né? E depois esse caso se espalha pelo Brasil, né? À medida que o produto vai sendo comercializado Brasil afora, né? O produto importado, né, da China, e não tinha informação sobre o uso dele, né? Então, um brinquedinho simpático, né, para a criança subir e tal, ficar lá. Tinha em cima da cabeça dele tem uma luzinha, né, que a criança apertava e ficava brilhando e tal.
mas não tinha informação sobre se essa luz era perigosa, né? Se o som que emitia estava dentro ali do limite de decibéis que pode ser ouvido por uma criança, né? Se esse material aí que é usado para dar essa cor rosada, né? E as outras cores do brinquedo, se elas são tóxicas, se são feitas com tinta, né? Se foram usadas tintas tóxicas ou atóxicas. Não havia informação sobre o limite de idade, né? A partir de quantos anos você poderia presentear a criança, né? Para que ela pudesse usar esse brinquedo, enfim, informações básicas não existiam, né? E mais, né? Que é a questão desse caso específico do cavalinho, ele não tinha o selo do Inmetro, né? E aqui é muito importante no Brasil essa análise do Inmetro, né? Do Instituto Nacional de Metrologia, para se ter uma mínima segurança sobre como se pode usar os produtos e quais os riscos que eles causam, né, que eles podem acarretar. Principalmente quando falamos de crianças, né, que são as pessoas mais suscetíveis, né, a sofrer acidentes, né, com esses produtos. Então, o selo do Inmetro é fundamental, né, para vários produtos, né? Já houve testes aí de vários produtos, desde mamadeiras até ventiladores, liquidificadores e tal. E os brinquedos também passam por esses testes, né? E é essencial saber se eles têm partes pequenas, né, que podem ser arrancadas e podem ser engolidas acidentalmente por uma criança. Se a tinta é tóxica, porque muitas crianças, quando estão, né, bem pequenininhas, aliás, gostam, né, faz parte do conhecimento, né, da fase de conhecimento delas do mundo, delas ficarem lambendo, né, e aí, se é uma tinta tóxica, isso pode gerar problemas, né? Então, várias outras questões, né? Qual o limite de peso, né, que esse cavalo pode aguentar? Então, eram várias questões que apareceram aí. E outro caso, né, que aconteceu em Portugal agora durante a pandemia, mas que pode ter acontecido aqui no Brasil, a gente não teve notícia, mas que poderia ter acontecido. Durante a pandemia, vários países, incluindo o Brasil, tiveram que comprar respiradores, né? E o principal mercado da saúde, né, acaba sendo a China, né? E aí, claro, são dois exemplos aí que eu citei aleatoriamente. Eu não estou querendo aqui ser contra a China, não, tá? A ideia não é, eu não vou entrar nessa onda do Trump e dos outros aí que ficam chamando de vírus chinês, longe disso. Mas o caso aqui foi esse, né? Eles importaram, os portugueses lá importaram alguns respiradores da China e, na pressa, acabaram não vendo que os respiradores não tinham a adaptação para o idioma português. E aí, quando eles receberam os respiradores, eles receberam assim, desse jeito que está aí, com os caracteres chineses, né? Então, não deu para entender. Tirando o liga-desliga, né, o botãozinho verde, o resto não dá para entender muito, não, o que é que está acontecendo aí, né? Então, ou eles arrumaram um tradutor dos caracteres chineses, ou realmente o aparelho ficou um verdadeiro elefante branco, não pôde ser usado, porque eles não sabiam aí quais eram os botões para manuseá-lo, né? Então, isso pode acontecer, aí seria um defeito de informação. O que fazer? Troca, né? Mas aí, nesse caso, foi um problema que pode até ter acarretado a perda de algumas vidas por lá, né? Então, isso pode acontecer também. E aí foi um caso extremo, né? Mas que a gente pode... Eu já falei aqui de outros casos, agora está chegando o Natal, muita gente vai comprar pisca-pisca, né? Vai comprar os enfeites. E esses enfeites natalinos, todos são fabricados na China, né? E aí tem que ver direitinho, né? Tem que olhar direitinho. Porque alguns importadores, né, já mais cientes da lei, que cumprem a lei, eles vão, claro, adaptar as embalagens, vai ter instruções em português, vai estar tudo lá direitinho. Mas tem outros que vão importar, não estão nem aí, e aí vai estar tudo lá em mandarim. E aí como é que você vai entender, né? Quais são as regras, o que é que você pode fazer, o que é que não pode, onde pode instalar, se pode instalar, por exemplo, na sua árvore, se não vai tocar fogo nela, né? Quando o pisca-pisca esquentar. Então, essas questões são importantes, né? Fundamentais. E aí, se você não tem o manual de instruções e, né, as regrinhas básicas ali, advertências em português, você não tem a obrigação de saber mandarim, não tem a obrigação de saber os caracteres chineses. Então, você não vai estar ali seguro, né, sobre como vai usar esse produto e se ele vai trazer riscos. E ele vai trazer, porque todo produto traz algum risco, mesmo que mínimo, né? Então, é preciso saber. E para saber, é preciso ter as informações claras, objetivas e, claro, no nosso idioma, né? Mesmo que tenha lá um manual com 10 idiomas, tem que ter lá uma partezinha reservada para o português, né? Sempre.
certo? Então, esse defeito de informação também é importante. Não só a informação em si, mas também a comercialização, que é essa questão. Quais são as regras de segurança, né? De que maneira você pode saber que aquele produto traz algum risco. Então, essas questões são fundamentais aqui, certo? Ainda nessas questões mais gerais, né? Seguindo aqui nessas regras fundamentais e tal, então vamos falar um pouco sobre isso, que eu já falei no vício, mas vale a pena falar do fato também, porque tem umas diferenças pequenas, né? Mas que precisam ser destacadas, certo? Bom, aqui sobre a responsabilidade objetiva. Como vocês já sabem, a nossa regra é essa, né? Sempre. Agora aqui vai ter algumas diferenças, certo? Principalmente no ponto de vista processual. Quando se tem que processar, quando se tem que, né, buscar na justiça indenização com relação ao dano, né, por fato, tá vício ali, mas é fato, depois eu corrijo em cima, né? Ficou vício. Mas aqui estamos falando de fato. Então, nesse caso, vai ser diferente, porque lá todos os entes no vício, todos os entes da cadeia produtiva são responsabilizados. Ok. Aqui é necessário é importante indicar pelo menos um dos responsáveis pelo dano, mesmo que ele não seja o real causador do dano. Então, aqui a ideia é essa. A responsabilidade continua sendo de todos os entes da cadeia produtiva, certo? Então, continua sendo a responsabilidade do fabricante, por exemplo, né? Do fabricante, do distribuidor, do comerciante, da assistência técnica. Beleza. Mas, no caso do fato, é importante indicar pelo menos um deles, indicar esse aqui. Esse foi o causador do dano. Mesmo que não tenha sido ele o real causador do dano, mas tem que se indicar um dos responsáveis, para que ele arque com a possível indenização. Agora você pode se perguntar, e é legítimo se perguntar, eu vou indicar qualquer um, mesmo que não seja o real causador do dano. Mas o real causador do dano vai ficar impune? Não. Veja só. A ideia nossa aqui do direito do consumidor sempre é a de garantir o direito do consumidor, de que ele seja beneficiado. E para que ele seja, né, beneficiado no menor tempo possível, é importante que ele tenha essa possibilidade, o consumidor, de indicar qualquer dos entes da cadeia produtiva, um deles, para que ele seja indenizado o mais rapidamente possível, né, ali dentro dos limites de tempo, né, do processo, do trâmite processual. Caso aquele que foi indicado pelo consumidor não tenha sido o real causador do dano, ele não vai ficar impune. Por quê? Porque num outro momento é possível, né, e é inclusive indicado, que esse fornecedor que foi processado pelo consumidor ingresse com ação de regresso contra o real causador do dano. A fim de quê? A fim de que ele seja ressarcido pelo real causador do dano daquela indenização que ele teve que arcar. Certo? Então, a responsabilidade aqui continua sendo solidária, sim, e aí, para que isso se concretize, é preciso que o real causador do dano sofra essa ação de regresso. Depois, quando a gente passar desse assunto for para o próximo, né, que a gente for discutir questões mais processuais, aí a gente vai ver isso, né, que a ação de regresso pode ser ajuizada em autos apartados no outro processo, né? Ou pode ser pode ser discutida na mesma ação principal aqui do direito do consumidor. Mas essa é uma questão secundária, ela vai ser discutida depois, né? Primeiro, a prioridade aqui é decidir o direito do consumidor. Ele tem direito ou não a ser indenizado e quanto vai ser essa indenização. Isso é o principal. O que vem depois é a possibilidade ou não da ação de regresso. Isso é discutido no segundo momento, certo? Então, como o objetivo aqui é beneficiar o consumidor, é garantir o direito do consumidor, então a dica principal é essa, né? Recomenda-se indicar um dos responsáveis do dano para que ele arque com essa indenização, mesmo que ele não seja de fato o real causador do dano. Se houve a coincidência, o consumidor processou ajuizou a ação contra aquele fornecedor e foi ele mesmo que causou o dano. Ótimo, né? Já se resolveu a questão por aí. Mas se ele não foi o real causador do dano, então caberá ao fornecedor, né, que foi indicado pelo consumidor, então, depois ingressar com a ação de regresso. Seja nos mesmos autos do processo principal, seja em ação à parte. Essa questão não é muito discutida aqui no direito do consumidor, porque ela acaba sendo uma questão civil, né? É uma relação entre fornecedores.
mas é cabível a ação de regresso e comprovando-se, né, que aquele fornecedor que pagou a indenização ao consumidor não foi o real causador do dano, então ele pode sim ser indenizado pelo outro fornecedor, que esse sim foi o real causador do dano. Mas isso não interfere na questão consumerista. Por quê? Se o consumidor tivesse que esperar essa definição, quem foi que causou o dano? Ele não ia receber isso nunca, né? Essa indenização. Ou ia demorar demais. E a ideia aqui é de que esse direito seja garantido da maneira mais célere possível, certo? Bom, aí, claro, né? Toda regra tem sua exceção. E aqui, no caso da responsabilidade objetiva, a gente vai ter algumas exceções, né? A primeira é a responsabilidade direta do comerciante e subsidiária dos outros fornecedores. A gente vai ver isso, se der tempo ainda hoje, se não na próxima aula, né? O artigo 13 do CDC vai trazer os casos em que o comerciante é o responsável direto, né? Aí não é responsabilidade solidária, é responsabilidade subsidiária. Então, o comerciante é aquele que deve ser indicado, né, para indenizar o consumidor, e só se ele não puder é que os outros fornecedores serão chamados, né? Então, essa é a exceção à responsabilidade objetiva e solidária, porque essa é objetiva, porém é subsidiária, né? Depois eu vou falar disso com mais detalhes e a gente vai ver com detalhes o artigo 13 para a gente ver em que situações isso acontece. Lembrando sempre, como estava lá na prova também, né, na primeira prova que a gente fez, quando falamos de exceção aqui, sempre a exceção tem que estar prevista expressamente na lei. Se não houver previsão expressa, então, ela não se configura, né? Aí vai valer sempre a regra da responsabilidade objetiva e solidária. Falando aqui na sequência já, né? Então, a responsabilidade direta do comerciante subsidiária dos outros fornecedores nessas hipóteses. Eu não vou falar tanto agora, vou passar direto, porque depois a gente vai falar disso melhor quando a gente for lá analisar a responsabilidade pelo fato do produto. Aqui a gente está vendo mais a parte geral. Outra responsabilidade, né, outra espécie de responsabilidade, é a responsabilidade subjetiva, certo? Aí é uma exceção maior, né? Porque essa não entra na responsabilidade objetiva, ela é subjetiva, e aí podemos ter duas modalidades aqui previstas, né? Que é a culpa presumida e a culpa comum, certo? Então, aqui vai aparecer também, no direito do consumidor, essas duas espécies de responsabilidade subjetiva. A responsabilidade por culpa presumida e a responsabilidade por culpa comum. O que vai diferenciar aqui essa responsabilidade subjetiva é que, lá no direito civil, ela poderia aparecer várias vezes, né? Porque é a regra, né? A responsabilidade por culpa comum é a regra no direito civil. Mas aqui é o contrário, né? Aqui a nossa regra é a responsabilidade objetiva, portanto, sendo exceções, a responsabilidade por culpa presumida ou por culpa comum, só vão aparecer esses casos realmente nas hipóteses previstas expressamente em lei. Isso acontece no caso do artigo 14, parágrafo 4º do CDC, que traz essa determinação. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Não tem determinação aqui na lei, né, sobre qual é a modalidade de culpa. Então, vale tanto a culpa presumida quanto a culpa comum, certo? Mas a doutrina vai mais além e coloca aí as espécies, né, culpa presumida e culpa comum, a depender do tipo de atividade que é exercida. Primeiro, né, vocês viram lá que o artigo 14, parágrafo 4º, deixa claro que essas situações são somente cabíveis para os chamados profissionais liberais. Aí seria, por exemplo, o advogado, o médico, né, o contador, entre outros. Mas aí, quando falamos em profissionais liberais, estamos falando de profissionais liberais autônomos, que não têm vínculo, né, empregatício com outra instituição, né? Não tem alguém que está comandando a sua função, certo? Então, é o advogado que tem seu próprio escritório, é o contador que trabalha por conta própria, é o médico que está atendendo no seu próprio consultório, certo? Já quando eles trabalham em empresas,
quando eles são trabalhadores, né, de empresas, então um advogado do escritório renomado, ou não tão renomado assim, um contador que trabalha numa empresa de contabilidade, ou um médico que trabalha numa cooperativa ou no hospital, aí ele já tem uma subordinação. A cooperativa é muito interessante, porque eles criaram, né, as entidades aí, médicas de saúde, criaram cooperativas, né, algumas delas, com o suposto interesse de, é uma cooperativa, né, não é uma relação de trabalho e tal. Mas aí quando você vai a fundo, você vai ver lá que tem um superior, tem horário de chegada, horário de saída, tem livro, tem ponto, inclusive, para ser assinado. Então, não é uma relação de cooperativa, né? É uma relação típica de trabalho. Então, aí tem subordinação, então vai ter um superior, já deixa de ser profissional liberal, né? Já entra na regra da responsabilidade objetiva. E aí, sendo profissional liberal, de fato mesmo, né? Aí vamos ter duas situações que vão estar relacionadas ao tipo de obrigação. Vários autores já dizem que essa distinção ela é ultrapassada, né? Mas ainda é usada, vocês ainda encontram, né, nos livros de direito civil e direito do consumidor, a tal da distinção de obrigação de resultado, né, e os tipos de obrigação de meio e resultado, né? E aí, a depender do tipo de obrigação, você vai ter a possibilidade da responsabilidade por culpa presumida ou por culpa comum. Eu creio que a professora Manuela já tenha falado disso com vocês, né, sobre isso, sobre obrigação de meio e de resultado, porque aparece muito isso lá no direito civil, na parte da responsabilidade civil, né? Mas aqui também aparece. Então, quando falamos aqui em responsabilidade por culpa presumida, ela aparece apenas nos casos dos profissionais liberais em que a sua obrigação é de resultado, certo? Que aí o exemplo que sempre é colocado lá, né? Cirurgia plástica com fins estéticos. Aí, nesse caso, né, é o exemplo clássico, né? O paciente faz lá o acordo com o cirurgião plástico para que, né, seja feita aquela cirurgia, para que o resultado seja aquele específico, né? Seja uma cirurgia no rosto, seja uma cirurgia em outra parte do corpo. Aí, nesse caso, o cirurgião plástico se compromete a entregar aquele resultado ao paciente. Se ele não consegue entregar aquele resultado, então pode ensejar a responsabilidade, né? E aí, nesse caso, por ser culpa presumida, é possível, em nível judicial, que se inverta o ônus da prova, né, a pedido do consumidor, né, para que o profissional que forneceu o serviço tenha que provar que não incorreu em dano àquela conduta dele da obrigação de resultado. Só lembrando que, sendo culpa, né, apesar de ter a inversão do ônus da prova, o consumidor vai ter que, de qualquer maneira, mostrar ali, pelo menos na inicial, que houve alguma das modalidades de culpa, né? Imprudência, negligência ou imperícia. Não pode dizer só que houve fato e dano, porque aqui a responsabilidade é por culpa, então tem que enquadrar numa das modalidades de culpa. E aí vai se presumir, né, havendo a inversão do ônus da prova, vai se presumir que houve essa conduta culposa por parte do profissional. Já no outro caso, né, da culpa comum, né, nas modalidades imprudência, negligência e imperícia, aí ela vai ser prevista nos casos dos profissionais liberais em que a sua obrigação é de meio. Ele é apenas o meio para que se consiga chegar àquele resultado. Que aí seria, por exemplo, cirurgia plástica reparadora, ou seria a nossa função do advogado, né? Porque nós, advogados, nós não nos comprometemos com o resultado, né? Por mais que o cliente queira, né, que o resultado seja a vitória na causa, o advogado que age eticamente jamais vai poder prometer, né, ao cliente o resultado vitória na causa, porque quem decide a causa não é o advogado, é o juiz, né? Então o advogado não tem como prever qual vai ser a postura do juiz, né, lá diante do processo, né? Então a obrigação do advogado em tese é de meio também, né? E aí no caso da cirurgia plástica reparadora, que é uma pessoa que, por exemplo, sofre um acidente, aí precisa fazer uma cirurgia ali para reparar uma parte do rosto que foi mutilada, uma parte do corpo, né, que sofreu algum dano. Aí, nesse caso, o cirurgião plástico não se compromete com o resultado. Ele apenas vai fazer aquela cirurgia por uma questão de necessidade do paciente. Aí, neste caso, o ônus da prova, como é na culpa geral, né, cabe à vítima, que vai fazer as alegações do defeito no serviço e de possível dano provocado pela conduta culposa, mas aí, como é culpa comum,
o ônus da prova cabe a quem alega o fato, ou seja, caberá ao consumidor provar que tudo isso ocorreu e que isso ocorreu por culpa, seja por imprudência, negligência ou imperícia do profissional. No caso da cirurgia plástica, do cirurgião plástico. No caso do processo, né, da função lá específica do advogado, se isso foi dado causa, né, por uma conduta culposa do advogado, certo? Então, só nesses casos é que se discute aqui no direito do consumidor a responsabilidade subjetiva, certo? Aí vale mencionar algumas posições minoritárias sobre esse assunto, né, sobre essa questão da responsabilidade subjetiva. Já existem alguns julgados do STJ e de tribunais estaduais por aí, pontuais, que determinam a responsabilidade objetiva por cirurgia estética. Então, em alguns julgados, essa questão já extrapolou a análise da culpa e já se levou à responsabilidade objetiva, mas é ainda uma posição minoritária, certo? A maioria dos julgados ainda leva àquela análise da culpa presumida ou da culpa comum, distinguindo obrigação de meio e obrigação de resultado. Já a autora Giselda Hironaka, que vocês vão conhecê-la melhor no direito de família, mas ela também trata disso aqui, desse tema, né, no consumidor, ela defende que a cirurgia estética também seja considerada a obrigação de meio e que apenas leve a responsabilidade do cirurgião plástico por culpa comum, sem presunção da conduta culposa. Então, são dois extremos aí de posições minoritárias. Uma de alguns julgados que querem levar tudo para a responsabilidade objetiva e a outra, a posição da Giselda Hironaka, que quer generalizar todos os tipos de obrigação para que elas sejam vistas como culpa comum e não como culpa presumida e culpa comum, certo? Então, essas posições valem a pena ser mencionadas, claro, porque vocês vão encontrar aí nas leituras, mas elas são minoritárias. O que prevalece ainda é, mesmo que muitos autores critiquem, né, que é uma visão defasada e tal, mas ainda se mantém a distinção obrigação de meio e obrigação de resultado para determinar o tipo de culpa, se é culpa presumida ou culpa comum aqui no direito do consumidor. E só recapitulando para fechar essa parte, culpa presumida vai ser no caso de obrigação de resultado e culpa comum no caso da obrigação de meio, certo? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Beleza. E aí, só arrematando aquilo que eu já tinha falado aqui sobre o direito de regresso. Beleza. Ele pode ser requerido em ação autônoma ou nos mesmos autos da ação principal. E aí nós veremos em mais detalhes no próximo assunto, tá? Bom, vou fazer aqui, aí temos a previsão legal, é o que eu vou falar na volta. Temos menos de 1 minuto aqui para encerrar essa primeira parte. Vou encerrar aqui para fazer a gravação e já já eu volto, me aguardem aí. Até já.